Salve nação, beleza? Pessoal, estamos mais uma vez por aqui e eu vou trazer para vocês neste vídeo os comentários e as reações do programa Sala de Redação do canal GZH sobre a possível saída do Luizito Soares. A janela de transferência fecha dia 2 de agosto, o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil é dia 6. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Eu vou deixar o link do canal GZH na descrição do nosso vídeo como créditos. Então vamos para o vídeo. Renato precisa ser tratado como o Alex Ferguson do Grêmio. Quando ele não quiser ir para o campo, o Alex Ferguson, no final da carreira, treinava de casa. Ele ficava o Renato já treinou de casa uma vez, né? Não, o Renato treina na praia. Mas eu não quero entrar... Potter, não é folclore que eu tô falando, Zero? Tá? Não é folclore. Não, porque ele caminha pro folclore, mas ele não é folclore. É a ideia de ter uma figura com a grandeza dele. O tamanho... Prestem atenção no tamanho da entrevista dele ontem. Renato oficialmente diz... Gente, tem problema sim. Tem problema sim. E é sério. Se vocês... E aí depois, claro... Às vezes, a coisa que eu mais gostei, por isso a minha inveja, porque tu levanta uma bandeira, que é uma bandeira dos gremistas, no sentido de entendimento do tamanho dele. Sim. E ninguém conseguiu entender o que isso representa ainda. O que é o Renato no contexto do Grêmio? Quando ele vai e diz o que ele disse ontem, indo ou colocando para o torcedor, gente, nem tudo que se lê aí no sentido de o intocável Soares é verdade. Ele pede pra torcida, Diogo. Ele pede pra torcida se manifestar. Não, é que ele tem um feeling, assim, tu vai percebendo que ele tem um feeling. É quase como aquela história, o gato subindo no telhado. Ele vai percebendo que a torcida tá fechada com o Soares, e ele vai aos poucos, com muita calma, diplomacia, ele vai trabalhando a ideia do junto ao torcedor para não ser uma coisa assim muito disruptiva, muito forte, né? E ontem o Renato falou, essa o Soares faz gol e dá assistência em todos os jogos. Fundamentalmente por isso, né? Embora ontem ele tenha agregado um outro elemento, né? Ele disse que não é só isso que está em conta, ele disse que a cabeça tem que estar essa é uma novidade. No jogo, essa é uma novidade. Mas antes, Gabardo, me permite, o César falou assim, em verdade. O Renato disse que tem uma novela aí que tem prazo para acabar no dia 2, mas tem outra que já acabou, que acabou ontem, que é precisamente a história da verdade. Sim, é verdade que o Soares falou em aposentadoria. Sim, é verdade que tinha um documento, que houve um documento pedindo isso, e que sim, o Grêmio lembrou que, olha, se um contrato, se tu quer te aposentar com um contrato em vigência, tem a normativa da FIFA, vai ter que ficar fora de um outro clube. Sim, é verdade que ele se irritou porque daí não podia ir para o Inter Miami. Sim, é verdade que ele pediu para ir para o Barcelona se tratar com o médico da sua confiança, o que aliás é plenamente razoável para Barcelona. Sim, é verdade que ele desistiu depois, né? Sim, é verdade que tinha interesse do Inter Miami, se não de papel timbrado, de outras formas, porque não precisa ser assim. Ou seja, assim, é um pouco uma vitória assim da verdade do jornalismo, porque quando essas notícias que todas vieram, não só pelo Gabardo que está aqui, mas colegas nossos uruguaios, argentinos, davam a informação, os caras apanharam pra caramba. E o Renato, essa vez, pelo tamanho dele, ele teve a grandeza de entender que ali tinha notícia e informação. Então essa novela terminou. Era sabe, tudo verdade, ô César. Sabe que... Tudo verdade. Eu acho mais até do que... Ele diz mais do que isso. Ele diz mais do que isso. Ele diz tudo que está se dizendo aí é verdade. Ele tem diz mais. Isso. E tem mais. Para mim, a novidade dessa entrevista, hein, Gabardo? Bom, a função do Gabardo, que eu chamei aqui Ele no tá Salão focando Redação, demais exatamente para nos dele. contar o que foi a entrevista ontem e o que rolou nos bastidores. Que fora da entrevista acontece algumas importante coisas. Eu falei demais, pro Grêmio. mais ou menos isso que tu tá tentando me dizer por outro Sim, Tu e o Renato, né? Tentando... Tem alguns detalhes da entrevista, assim, Pedro. Tem uma coisa que para mim ficou muito claro, né? É que o Renato, em determinado momento da entrevista, ele diz também, como o Diogo falou, agora não é mais só o joelho. Tem que saber se o Soares está com a cabeça aqui para jogar. Amanhã contra o Atlético Mineiro e quarta-feira contra o Flamengo. Hoje o Renato vai conversar, tem treino de tarde, o Renato vai conversar com o Soares. Não é mais só o joelho. Tem que saber se o Soares está com a cabeça aqui para jogar, sábado e quarta-feira. Em outro momento da entrevista, o Renato fala assim, o Soares, ele foi enfático quando falou isso, tem
um problema, uma questão para ser resolvida com a direção do Grêmio. E ele, Renato, está no meio, entre as duas partes, tentando apaziguar. E aí volta o que vocês falaram há pouco na abertura do Sala. O César falou na abertura do Sala, o Pedro falou no final do comentário de esportes ao meio-dia. O Renato hoje é muito mais que um técnico. Ele resolve problemas fora das quatro linhas, de relacionamento, de vestiário, tudo que vocês podem imaginar. O Renato resolve. Bom, tem um problema muito claro e evidente entre a direção do Grêmio e o Soares. O Soares claramente tem uma posição, está muito nítido, que ele quer ir embora. O Inter Miami agora está... Aparentemente daqui a pouco a gente vai custo, entrar nesse né? assunto, porque agora o Inter Miami é que está negociando com o Grêmio, mas daqui a pouco a gente aprofunda isso. Sim, tá Mas- negociando porque tem janela, né? Porque tem janela. Porque E o Grêmio se O posicionou cara quer dizendo até que dar quer uma dinheiro, pagar indenização. pra ir embora. e é bom explicar isso depois. Mas o Renato está tentando intermediar uma solução entre direção do Grêmio e Soares, porque a relação hoje entre direção do Grêmio e Soares ficou ruim, porque o Soares quer ir embora. O Soares não quer mais ficar no Grêmio. Está muito claro isso, está evidente. Bom, qual é a novidade de hoje? E esse é um aspecto extremamente importante. O presidente, um dos donos do Inter Miami, que é o Jorge Mas, em todas as entrevistas ele falava o seguinte: olha, o Soares é um jogador interessante, eu gostaria de contar com ele, mas a gente vai negociar se ele estiver livre. Se ele estiver livre no mercado, se ele tiver a rescisão de contrato com o Grêmio, a gente negocia. Traduzindo, Soares, vai lá e te vira, consegue a rescisão de contrato. Que é o que ele tá fazendo. o que ele estava fazendo. Isso. Se conseguir, a gente vai negociar. A novidade de hoje, e isso estava acontecendo, me parece, por regras da MLS que impediam o Inter Miami de pagar pela contratação do Soares junto ao Grêmio. Ao que parece, pela informação de hoje, essa questão está se resolvendo e o Inter Miami agora tem condições de pagar. E o Inter Miami iniciou, isso está confirmado, iniciou uma negociação com a direção do Grêmio sobre valores. Agora é saber se o Inter Miami oferece 5, 10, 15, 7,5, se eles, Grêmio e Inter Miami, vão chegar a um acordo. Se chegarem a um acordo, o Soares vai E sair. do projeto Agora, do Inter Miami, que é quase de fazer assim um novo Barcelona lá, porque já foi o Jordi Alba, o Busquets, Iniesta, Messi. O Soares é a estrela da companhia. E Entende? com Uma certeza coisa, o Messi não, mas uma coisa é tu ter Messi e Soares, conversa ou tu com ter Soares, Messi, né? Busquets, Jordi Alba, o próprio Iniesta. O Messi o Soares, talvez Soares, fique no cara, ouvido do Soares, né? Não, eu sei, mas eu digo assim, a parceria do Soares, o cara que o Soares, que o Messi E quer eles lá é o jogaram Soares. muito tempo no Barcelona. Então essa, e por isso que eu tô dizendo que daí o Grêmio pode pedir dinheiro pro Inter Miami. Eu acho que ele tá Soares- disposto a investir. Soares, Pedro, jogou com o silêncio. Ele jogou com o silêncio. E o Renato foi tão brilhante ontem que ele respondeu ao silêncio do Soares com um enigma. Renato disse o seguinte: tem um problemão. Soares, cabeça não tá aqui. Mas pra sair daqui, meu velho, tu vai ter que passar no financeiro ali, senão tu não sai. Foi isso que aconteceu, gente. O silêncio estava matando todo mundo, porque estava jogando o torcedor contra o Renato, contra a direção, contra não sei o quê. O Renato disse o seguinte: tem um problema. Qual é o problema? O problema é que tem um cara que quer sair e tem um outro cara que assinou um contrato de 2 anos que diz o seguinte: César, custa pra sair, né? o futebol, ele muda de quarta a domingo, né? Sim. Eu tô imaginando um cenário que é bem possível de o Inter Miami vier aqui com 5 milhões de euros. E o Grêmio fala, não, vamos fazer. Bem assim, em inglês, fuck you. Como disse o Guerreiro, lembra que o Guerreiro uma vez xingou o juiz? Né? Isso. Fuck you, falava pro juiz, aqui no Brasil, no Maracanã. E o Soares fica. O Soares tá preso pro contrato. Fica aqui. E aí ele continua fazendo o que ele tá fazendo. Sabe, é uma bronca irresolvível que pode ter até taça no meio do caminho. É uma insanidade o que tá maluco. acontecendo. Mas essa que Verdade. mas esse é É o uma porque assim, Douglas Costa, tá? Vou pegar o Douglas Costa que a gente usou ontem. Douglas Costa como exemplo. O Douglas Costa veio pra cá ganhando um monte de dinheiro. Ídolo, raio, blá. Jogou nada. O Douglas Costa não jogou. Quando jogou, não jogou nada. Debochou da torcida do Grêmio. Foi rebaixado na mesma noite, fez uma festa e bebeu. Com o calção do Grêmio, que ele foi rebaixado. Na noite do rebaixamento, ele abana pra torcida. Um deboche. Faz um gol e Faz um breca. gol. Tipo assim, beleza, tá tudo muito claro pra quem é o vilão, né? Claro. Tá tudo muito certo quem é o vilão. Como é que o Soares vai ser o vilão? Se a cada jogo que ele joga, com o joelho arrebentado ou não, ele tem histórico de lesões no joelho, todo mundo sabe disso aí, beleza. Né? Eu tenho certeza que ele tem dor no joelho. Mas beleza.
se sábado de noite, ele vai lá e pega o time do Filipão, faz um gol e dá uma assistência. Se quarta-feira de noite, brigado, tá todo mundo brigado no Grêmio. Ninguém mais se olha, o Soares, ninguém cumprimenta. Como é que tu vai comentar o cara que na quarta-feira contra o Flamengo dá mais um gol e mais uma assistência? Por enquanto, esse é o álibi dele. Não, aí que tá. É que é o maior álibi de todos no futebol. Sem dúvida, Ou seja, sem dúvida. Né? Tipo assim, o Renato tá numa cilada. Né? Só tem um cara que não tá numa cilada, que é o Soares, que depende dele. Mas vamos lá. O Inter Miami não tem dinheiro, Pedro. Não leva o Soares. O Soares fica no Grêmio. Ele tem mais 2 de agosto. Agosto, setembro, outubro e novembro de futebol. Disputando semifinal de Copa do Brasil. Não, e Mas mais o problema disso tudo é o cara tá jogando aqui com a cabeça lá. Aí daqui a pouco o Botafogo começa a tropeçar, o Grêmio cresce um pouquinho no Brasileirão, disputa até a última rodada, né? Aliás, a última rodada, o último jogo do Botafogo é Inter e Botafogo, só lembrar. O mundo dá voltas mesmo, né? Enfim, e aí tá o Soares entregando. Mas tu a já te alma dele tá em campo. Mas tu já te deu conta, Potter, que o Grêmio tá com a carreira do Soares na mão? Se o Grêmio quiser, não vai acontecer, eu sei disso, tá? Eu só tô criando essas ideias, como o Potter sugeriu aqui, dos cenários incríveis desse cenário maluco. Mas se o Grêmio, sei lá, se irritar, ficar brabo e quiser que ele cumpra o contrato até o final, ele vai ter que ficar no Grêmio até o final do ano que vem, e ele vai ter quase 38 anos. Faltou a frase que eu queria falar. Faltou a frase que eu ia falar. Essa eu vou na estatística correta, tá? Pode ser que aconteça diferente de novo. Igual os 50 mil sócios com o Soares. Nunca o torcedor de futebol odiou, nunca quem fazia gol e assistência em todo jogo. Isso nunca aconteceu. Eu acho que o cenário Agora, ideal... de graça ele não vai sair. Não. Isso é fato. Não, ele vai ter que... Mas também não sai por 70 milhões. Não, Isso também é fato. De euros, também, né? tudo De bem. euros. Eu te confesso, eu estou dizendo isso porque eu me enganei. Eu achei lá no início que ele estava muito envolvido na questão Grêmio, né? Porque antes de ele vir para o Grêmio, por ser o Soares, provavelmente ele tenha recebido algumas propostas. E acabou optando por onde? Perto da minha casa, futebol brasileiro. Verdade. E aí, no meio do caminho, acontece tudo isso que está acontecendo. Eu também tenho, como o Gabardo tem, a impressão nítida de que ele quer sair. Ele quer sair. Agora, Com certeza, né? para sair, vai ter que passar na roleta. Vai ter que pagar. Quanto? Aí eu não sei. O Grêmio tem... Como é que vai fechar essa conta? fato. 15 milhões de dólares, né? 20 milhões de informação dólares. inicial Que 15 milhões de euros ficaria bem pro Grêmio. Acho que ficaria muito bem, né? Eu fantástico. acho que não vai chegar a esse valor. Resolve o problema, resolve E os mais 100 a milhões. devolução do dinheiro? Isso eu não, acho que só contando o tudo, valor. né? Ah, é Contando porque tudo. tu Mas, usou, né? Tu usou, né? Não, que seria um... Sim, ele devolveu, Ele né? devolveu, né? Mas acho que não Agora, vai chegar. essa Boa ideia de parte ele gastou ali no Zafra, ele comprando aquelas coisas É maravilhosas que a o ideia Zafra veio oferece. dele, né? Teria vindo dele essa ideia, né? Sim, Mas sim, isso foi uma de informação que devolver. só chegou de fora, né? Temos algumas conclusões aqui. Pela Eu acho que ovação e o Guerrinha coloca um ponto interessante sobre o estar conectado ao Grêmio, né? E eu acho que é interessante, Guerrinha, que a gente faça isso, porque de fato isso existia do ponto de vista da comunicação, né? A gente tinha uma ideia de que ele estava gostando de Porto Alegre, que ele estava integrado, que ele estava relacionado com o Os Grêmio. 50 mil sócios decorrem disso também, Mas né? dentro Dessa da sinergia. conversa que nós tivemos no corredor, tem uma cronologia importante aí. Quando isso muda, Dia 2. no anúncio de Messi em Miami. É ali que muda. Claro, Tudo claro. muda ali. Até ali, Verdade. se o Messi tivesse ido para jogar lá no clube lá do Cristiano Ronaldo, lá não sei aonde, não tava conversando isso aqui. Não era assunto. Claro. Isso tudo surge. Ou talvez ele fosse pro Barcelona e aí o Barcelona não quer mais o... Vocês lembram quando o Messi o pediu o Soares. Neymar? Lembra quando o Messi pediu o Neymar? Sim. Que Eles não confuso. atenderam. Sim, mas foi uma coisa, o Neymar queria aí, ai meu Deus, vão jogar juntos e não sei o que. O Messi é um Agora, cara muito forte. essa relação da novela. O nosso ouvinte, Alexandre Silveira, faz uma questão que eu acho bem interessante. Tá bem, o Grêmio arrumou 15 milhões para liberar o Soares. De euros, tá? De euros. De euros é quase 100 milhões de reais. É. E aí o Alexandre Silveira faz a seguinte pergunta: e quem será o centroavante? É isso aí. E até o dia 2. É isso aí. Pedro, o Grêmio tem Até um o dia problema. 2. O Grêmio contratou um dos maiores centroavantes em atividade do planeta Terra. Sim. Poucas vezes o futebol brasileiro contrata um dos melhores centroavantes. Isso. Então o outro cara que vai vir vai entregar menos, seja ele que... Só se o Grêmio trouxer o Lewandowski. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos, tá bom?
Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.